Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o livro O Jovem, da Annie Ernaux. Quando eu li esse livro, e eu li de uma vez só porque ele é bem curtinho, eu lembrei de um filme. Aí você pode estar pensando, caramba, um livro da Annie Ernaux, né? Uma vencedora de Nobel e tal. Deve ter pensado num filme super cabeça, né? Cult, ou um filme antigo, um filme francês ou italiano. Pior que não. Lembrei do quarto filme do que era até então a trilogia do Diário de Bridget Jones. Eu assisti no cinema, foi o último filme que eu vi no cinema. A sessão foi pouquinha gente, acho que devia ter umas 10 pessoas. E eu não sei se você mora numa caverna, né? Mas eu espero que não. Você provavelmente já assistiu algum filme do Diário de Bridget Jones. Não precisa ser os três, mas pelo menos algum você já assistiu. O quarto filme, ela é viúva, tem dois filhos ali na faixa etária dos 7, 8, 9 anos de idade. Mora sozinha junto com os filhos, né? Leva os filhos para a escola, tenta conciliar maternidade, trabalho e também está lidando com o luto. Está há muito tempo sem sair com alguém, né? E o que acontece nesse filme? Ela conhece um cara, interpretado pelo Léo Ordal, acho que o sobrenome dele é esse. Ele fez White Lotus, ele também protagonizou a série da Netflix Um Dia, que é baseado num livro e também num filme. O cara é, assim, absurdamente bonito. Eu espero que isso não aconteça, mas se um diretor quiser um dia rodar um remake ali do Titanic, possivelmente ele seria a minha escolha para interpretar o Jack, assim. É um cara muito, muito bonito, bom ator, charmoso, o sorriso dele, tal, o olhar, a barba cerrada. O cara é muito, muito bonito. E no filme, ele deve estar ali na sua faixa dos 26, 27 anos de idade, estourando os 28. E ele conhece, né, a Britney, né, num aplicativo, tipo uma espécie de um Tinder ali, né, que os amigos dela meio que colocam ela ali e ela conhece esse cara. Quando ela tem um encontro com ele, há uma química absurda ali entre os dois, né? A maneira como ele sorri, como ele leva a bebida à boca, ele começa a flertar com ela, ela fica meio desconfortável, não está muito acostumada com esse tipo de coisa, né? O flerte, mas a personagem ela é rapidamente capturada pelo desejo desse cara. Assim, ele deseja ela. Só que o desejo dele aqui não é um desejo restrito ao campo sexual. Como assim? Ele não quer somente transar com ela, como alguns homens jovens, quando se interessam eroticamente por mulheres mais velhas, só quer transar. Então, assim, ele não. No filme, ele sai junto com ela, assiste filme com ela, lancha ou vai tomar um café com ela, aparece em público com ela. Esse ponto aqui é muito importante. Aparece em público com ela. Você passa a torcer pelo casal. Isso é comum quando você está assistindo esse tipo de filme, né? Tem outro filme também no Prime com a Anne Hathaway, que eu nem tive saco de assistir, que ela meio que se apaixona ali por um vocalista de uma banda emo, que também é mais jovem do que ela e tal. Não tive saco de assistir até o fim, mas temos, né, alguns filmes que costumam retratar esse tipo de assunto, né? Um romance entre um rapaz mais jovem com uma mulher mais velha. Geralmente uma mulher divorciada ou que já tem filhos e tal. Voltando pro filme da Bridget Jones, né? Então você meio que passa a torcer ali por esse casal. Ele tem uma cena que ele aparece uma espécie de um aniversário, né? E um cachorrinho cai dentro da piscina.
e ele pula, né, dentro da piscina com uma regata branca, ele sai assim todo molhado com a camisa colada no corpo, né, mostrando ali os músculos dele. As mulheres amigas dela, né, da idade dela, ficam assim, meu Deus, olha só com quem que ela tá e não sei o quê, e o cara vai lá e dá um beijo nela. É uma cena que pode parecer bem piegas, mas no decorrer do vídeo, se você ouvir até o fim, você vai entender por que que eu tô falando desse filme. Na segunda metade do filme, próximo do terceiro ato, assim, nos 30, 40 minutos finais, ele meio que some. Aí você pensa assim, bom, será que ele enganou ela? Será que ele só queria transar e ele fingiu esse tempo todo? Aí ela vira pra ele e diz assim, queria te conhecer há 15 anos atrás. Ela não fica com ele, com esse, com esse rapaz jovem. Isso decepciona o espectador, porque de certa forma você torce pelos dois, porque há muita química entre os dois. Eles conversam, eles dão risada, ele é super legal com os filhos dela. A primeira cena de sexo dos dois é muito engraçada, né? Tipo, ela não sabe muito bem qual calcinha escolher, é meio embaraçoso ali. Eles têm uma cumplicidade e uma troca muito boa, mas eles não ficam juntos. Ela termina com ele. A diferença de idade aqui pesa. Aí eu levanto a pergunta: será que realmente pesa? E se pesa, pesa pra quem? No final do filme, que eu não gostei, ela meio que fica com o professor do filho dela, que é um cara mais velho, se não me engano, é divorciado, não tem filhos, né? Os dois meio que ali começam a conversar num passeio de escola que ela acaba levando o filho também e tal. Então ela não fica com um cara jovem, gostosão, mas fica com um homem mais maduro, né? Tipo da idade dela ali e tal, que pode oferecer para ela, por exemplo, um relacionamento estável, maduro, equilibrado e etc e tal. Esse é o final do filme. Aí você pode estar pensando, tá, mas o que que isso tem a ver com o livro que você leu, né, do O Jovem da Annie Ernaux? Tudo, tudo, porque há vários pontos nesse livro que enquanto eu estava lendo, eu pensei no filme o tempo todo. O livro conta a história, mais uma vez a protagonista é a própria autora, né? É um livro também autobiográfico. Ela expõe, eu não vou dizer caso, porque não foi um caso, né? Uma relação que ela teve com um rapaz mais jovem do que ela. E ela não diz exatamente a idade dele de uma maneira explícita, mas diz que ele praticamente tem quase 30 anos a menos do que ela. Então, assim, ela deve estar na faixa ali dos 50 e pouco e ele dos 20 e pouco. É um jovem, estudante e tal, e os dois começam a se relacionar. Na época, no início desse relacionamento, ele namorava uma moça mais jovem, da idade dele ali. Os dois terminam e ele termina com a namorada e ele engata uma relação ali com a Annie, né? Durante esse período. Ela vai na casa dele na sexta, vai embora às vezes no domingo, na segunda. Os dois têm um relacionamento. Ele sendo muito mais jovem do que ela. Esse é o ponto central do livro, né? Essa diferença de idade entre os dois e a maneira como ela passou a enxergar não só essa diferença de idade, mas o desejo. É um livro que fala sobre desejo. É um livro que fala sobre desejo do ponto de vista de uma mulher em relação ao desejo de um homem mais jovem. Então tem vários pontos nesse livro que ela comenta, né, do tipo, por exemplo, algo que me chamou a atenção. As pessoas, no geral, se chocam quando veem uma mulher mais velha com um rapaz mais novo. Então, assim, imagine que você está num restaurante ou numa lanchonete ou num bar e você encontra uma mulher de 50 anos com um homem na faixa dos 30. Ele tem 30, ela tem 50. Uma diferença ali de 20 anos, mais ou menos, né? 17, 20 anos, né? Por aí. As pessoas olham com uma certa estranheza. E ela relata isso no livro.
que às vezes sentia como se ambos gerassem para os outros um desconforto maior do que casais que são homossexuais, por exemplo. Então, assim, as pessoas costumam se chocar, né, quando veem esse tipo de situação. Mas quando é com o homem, não. Se as pessoas, né, veem um homem de 50 anos com uma mulher de 20, o pessoal pode até comentar, é pelo dinheiro ou tá por interesse, mas o choque é bem menor. Você vê atores tipo Francisco Coco, não sei se a namorada dele deve ter, sei lá, 40, 50 anos a menos do que ele. Tipo, você vê o Amado Batista, que já é um senhor que tá casado, noivo, sei lá, de uma Miss de 20 e poucos anos. Tipo, você vê o José de Abreu. Cara, você entra no Google que você vai encontrar vários atores, cantores, artistas que se relacionam com mulheres com uma diferença de idade de 30, 40, 50, 60 anos, se duvidar. As pessoas comentam, mas não se chocam. Aqui no livro, ela relata, né, ela sente, de certa forma, como se as pessoas estivessem diante de uma cena de incesto. Então, assim, vendo uma mulher mais velha com um homem mais novo, a sociedade tem esse movimento, né, de ver essa relação como uma relação quase que incestuosa. E ela diz isso no livro, né, que o cara, inclusive, chama ela de vez em quando de mãezona. Então, esse é um ponto interessante também, né? Ela diz isso, que o cara, às vezes, brincando, chama ela de mãezona, marcando essa diferença de idade. Só que o que eu percebi no livro, cada pessoa tem a sua leitura e a sua interpretação, que o que a incomodava, digamos assim, né, era muito mais o olhar dos outros. Tiveram momentos onde ela perguntou a ele, né, tipo, você é seduzido pela juventude? Meio que para se certificar, né, do tipo, se ele realmente, não é se ele realmente desejava mulheres maduras mais do que mulheres jovens, porque ela tinha consciência disso. Afinal, entre aspas, ele trocou uma namorada de 20 e tantos anos por uma mulher de 50 e tantos anos. Mas o olhar das pessoas mexia com ela, assim. Um olhar de desaprovação, um olhar de estranheza, como se como se aquela relação ali não fosse correta, né? Não fosse certa dentro dos moldes que as pessoas, né, esperam dos relacionamentos das outras, né? Então esse ponto me chamou a atenção, né? Essa parte do livro, do tipo, ela sentia que os outros olhavam para ela e pro parceiro dela como se fosse uma cena incestuosa ali mesmo. Tipo, um rapaz mais jovem namorando, né, se relacionando com uma mulher mais velha. Outro ponto também que isso também tem a ver com o filme, né? Tipo, porque a Bridget também sente esse desconforto muitas das vezes. Certas inseguranças, né? Em relação ao próprio corpo, em relação ao desejo, sexo também, né? O que ela vai fazer no sexo, como que ela vai fazer no sexo. O corpo dela não é mais o mesmo, se a libido dela não é mais a mesma. E aqui no livro ela também diz isso, né? Que as pessoas perguntavam como que você pode se relacionar com uma mulher que já está entrando na menopausa. Então, assim, essa questão da idade e do corpo também é trabalhado aqui no livro. E nas páginas finais nós temos fotos da autora. Eu achei isso interessante. Ela colocou fotos dela nessa idade. Andando na praia, descendo as escadas, usando vestido, cabelo assim esvoaçante, né, e tal. Ela coloca fotos dela. Como que era o corpo dela, como que era o rosto dela com essa idade, né? E ela diz isso numa parte do livro, né? Que quando ela via o rosto do parceiro dela, um rosto jovem, ela tinha esse contraste, né? Se ela tivesse com um cara mais velho. Então, assim, ao mesmo tempo que
que ela sentia que ele não fazia parte da geração dela, ela marca isso no livro também, né? Do tipo, olha, eu sei que ele não é da minha geração. A maneira como ele se comporta, o que ele gosta de fazer, como ele come, etc e tal. E ela faz essa comparação do tipo, eu não sou da geração dele. Por mais que ele me tire um pouco da minha, eu não faço parte da geração dele. E ela usa um termo que eu acho muito interessante, que eu já vi em outros lugares, que é iniciadora. Tem homens, jovens, né, em sua grande maioria, que veem na figura da mulher mais velha, no sentido sexual, como aquela que, de alguma forma, vai apresentá-lo ao sexo, né? Tipo, vai iniciar ali, vai ensinar ele, vai instruir ele, por ser, entre aspas, uma mulher mais madura, que teve, né, experiências sexuais a mais do que esse cara jovem, ela meio que vai iniciar ele. Então existe também essa fantasia em alguns homens mais jovens de que, se eu me relaciono com uma mulher mais velha, ela pode me ensinar mais coisas, ou ela pode me ensinar os caminhos que levam o prazer numa mulher, ou ela pode me ensinar como fazer, ou de que maneira eu posso fazer para dar mais prazer. Esse termo iniciadora aqui, você também escuta em outros contextos. Pode ser que a autora tenha usado esse iniciador no sentido do tipo, por exemplo, um rapaz mais jovem se relacionando com uma mulher mais velha, e esse cara às vezes pode ser imaturo ou não ter uma certa, eu não vou dizer influência, mas um arcabouço teórico, cultural tão grande assim, e ao se relacionar com uma mulher mais velha, ele pode acabar aprendendo ou conhecendo coisas. Então, por exemplo, uma mulher mais velha que é formada em letras, né, tipo autora, ou que é, sei lá, uma acadêmica, uma escritora, uma intelectual, uma filósofa, conhece um cara jovem e apresenta a ele um monte de coisa. Isso aqui é Nietzsche, leia Kafka, leia Clarice Lispector, olha aqui Machado de Assis, olha esse álbum aqui do Milton Nascimento, olha esse álbum aqui do Tom Jobim, conhece a Marina Abramovic, olha esse pintor aqui do período renascentista, não sei o que lá das contas. Essa mulher pode, de alguma forma, iniciar esse cara num mundo do qual ele não conhecia, culturalmente falando, né? Tipo, nas artes, na literatura, na música, no cinema, nas ciências, enfim. Existe também esse não é um arquétipo, né? Mas tipo, essa fantasia, né? Do tipo, olha, antes de conhecer fulano, eu não conhecia Caetano, eu não conhecia Machado de Assis, eu não lia ninguém, ou eu nunca assisti filmes do David Lynch, mas depois que eu comecei a me relacionar com fulano, que era uma pessoa mais velha, ela me mostrou o mundo, olha só. Ela me mostrou um mundo que eu não conhecia, ou ela também aqui no livro diz uma frase que me chamou a atenção, né? Esse termo iniciadora e às vezes um movimento que algumas mulheres têm, que eu percebo, nesse sentido, de achar que pode melhorar o cara. Então, assim, às vezes a mulher tem dinheiro, tem uma influência social, possui um certo nível intelectual, cultural, aí ela se relaciona por um cara que muitas das vezes é um pé rapado, assim, não trabalha, não tem dinheiro, não estuda, não lê, não pensa, não tem objetivo nenhum de vida, não tem nenhuma aspiração, nem nada. Aí, através dessa mulher, o cara vai lá e faz um curso. Aí, através dessa mulher, ele vai lá e começa a fazer uma academia. Antes ele não fazia, não ligava nem para exercício físico, nem nada. Então, assim, existe esse movimento também de que algumas mulheres acreditam que possam salvar o cara ou melhorar o cara. Tipo assim, olha, eu peguei aqui, era um esboço.
Quando eu peguei fulano era um rascunho ainda, mas depois de mim fulano passou a andar melhor, falar melhor, fulano lê melhor, fulano tá muito mais inteligente, tá muito mais bonito, entrou na academia, se preocupa muito mais com o corpo. Existe também esse estereótipo da mulher que conserta o cara, da mulher que melhora o cara. No caso, essa mulher mais madura aqui, se relacionando com esse cara mais jovem, que às vezes é um pé rapado, não tem dinheiro, não tem estudo, e não tem nada, entre aspas, a oferecer para essa mulher. E ela vai lá meio que melhora ele, né? É como se essa mulher se relacionasse com um garoto e tivesse a pretensão, digamos assim, de transformar esse garoto num homem. Isso também acontece. Aqui no livro, a autora não tem essa pretensão, muito pelo contrário. Ela vai percebendo que há um certo distanciamento entre os dois. E não é uma questão no que diz respeito à idade cronológica, mas eu vejo como uma questão quase que de geração, sabe? E ela pontua isso, né? De pertencimento ou não de uma geração. Do tipo, eu não pertenço à geração dele. Ele não pertence à minha geração. Quando duas pessoas estão apaixonadas, dificilmente elas têm a capacidade de enxergar a situação de um ponto de vista racional. Só que, nesse caso, a autora consegue. Isso também me chama a atenção. Se você não mora numa caverna e já assistiu O Curioso Caso de Benjamin Button, o filme também, de certa forma, fala um pouquinho sobre essa diferença de idade entre os dois, né? Apesar do Benjamin ter nascido com um corpo de velho e à medida que ele cresce, ele vai ficando mais jovem, ele encontra com o seu grande amor, digamos assim, num período, tipo assim, na metade. Os dois ali, 30 e poucos anos, 40 anos de idade. Só que o Benjamin, quando ele entre aspas, envelhece, ele vai ficando mais jovem até o ponto de ficar uma criança e até o ponto de virar um bebezinho e até um ponto de morrer. Então, assim, a vida dele é o contrário, ele nasceu velho. Ele não nasceu novinho e ficou velho. E tem um momento no filme que ele se separa. Ela engravida dele e ele pensa do ponto de vista racional, do tipo, pô, eu estou com você, vou ser pai de uma filha sua, mas vai chegar um momento que eu vou ficar tão novinho, né, criança, que você vai precisar cuidar dos dois. Vai ser um peso para você. Então, olha só, a diferença de idade aqui, apesar de ser uma metáfora, né, que eu estou colocando para vocês, chega um momento onde ele vai embora. Aqui no livro, ela termina com ele. Por que eu estou dando esse exemplo? Pensa comigo, do ponto de vista racional, né? Estou tentando provocar vocês. Um homem de 30 anos começa a se relacionar com uma mulher de 50. Há uma diferença de idade ali entre os 20 anos. Quando esse homem de 30 anos tiver 50 anos, a sua companheira vai ter 70. Vou repetir. Eu sei que é óbvio, mas para pensar. Quando esse homem tiver 50, a companheira dele vai ter 70. Quantos homens de 50 anos aí você conhece que continuariam se relacionando com uma mulher de 70 anos se ela tivesse, por exemplo, problemas de saúde, não conseguisse andar direito, tivesse diabetes ou catarata? Por que eu estou dando esse exemplo? Você acha que um homem com essa idade cuidaria da sua companheira caso ela precisasse de cuidados? Que aí você pode estar ouvindo, não, mas eu conheço muita gente que tem 70 anos e que está super bem e tal. Aí a pessoa vai lá dar um exemplo da Bruna Lombardi, por exemplo, que ela não tem 70, mas eu percebo que às vezes as pessoas pegam exemplos de pessoas que, assim, é 1 em 1 milhão. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês aqui? Dificilmente você vai ver um homem que se relacionaria com a mulher à medida que ela ficasse muito mais velha. Você pode encontrar isso em mulheres. O marido às vezes tem 70 anos e a mulher tem 50. Você encontra isso em mulheres, mas em homens
em sua grande maioria, infelizmente, quanto mais velho um cara fica, o desejo de ter uma mulher mais jovem, para alguns caras, aumentam. Por quê? Eu já comentei isso em outro vídeo. Para alguns homens, a mulher é tomada como objeto de desejo, sim, mas como objeto de ostentação também. Você acha que um Amado Batista, entrando dentro de um restaurante com uma Miss, né? A mulher dele é uma Miss, de 20 e tantos anos, uma diferença de idade de 40, sei lá, 40 e tantos anos. Você acha que ele está entrando, ele entra com essa mulher num restaurante, as pessoas olham como se ele estivesse entrando dentro do restaurante com uma Ferrari. As pessoas não estão olhando essa mulher aqui enquanto pessoa, mas como um objeto de ostentação. Muitos homens mais velhos fazem isso. Infelizmente, na nossa sociedade, uma mulher mais velha não está nesse lugar de objeto de ostentação. E a autora tem consciência disso. Porque quando ela está na praia, ela vê, ela percebe os olhares das pessoas sobre o corpo dela. A nossa sociedade, de certa forma, proíbe as mulheres de envelhecer. Eu já falei sobre isso lá no filme A Substância. Mas um ponto que me chama a atenção é o seguinte: para as pessoas, na maioria das vezes, a juventude está associada à beleza. Ela pergunta isso a ele, né? Tipo, a juventude te atrai e tal. Porque para a nossa sociedade, na maioria das vezes é isso. Tipo, uma mulher mais jovem é uma mulher bonita. Uma mulher mais velha... Olha a expressão que as pessoas usam. Fulano de tal tá acabada. Fulano de tal tá velha, né? Fulano de tal envelheceu. Fulano de tal tá cheio de ruga. Fulano de tal tá com estria. Fulano de tal tá com celulite. Percebe que o corpo da mulher aqui, ele é proibido de envelhecer. E o envelhecimento para algumas pessoas é igual a feiura, ou como se envelhecer aqui estivesse associado ao seguinte: se eu envelheço, eu não sou desejada. Olha só, se eu envelheço, eu não sou desejada. Olha o tanto de mulher que tá, por exemplo, a Gretchen, primeiro exemplo que vem na cabeça, que realiza um porradeiro de procedimento estético, botox, harmonização facial, lipoescultura, enfim, um monte de coisa. Qual que é o intuito dessa pessoa? É não envelhecer, ou é parecer mais jovem, ou é ficar mais bonita? Tá tudo relacionado. Porque a nossa sociedade, ela não permite que as mulheres envelheçam. Choca algumas pessoas, do tipo, ver uma mulher, por exemplo, que decide não pintar o cabelo. Cheguei a uma determinada idade, não vou pintar o cabelo. Tô com cabelo grisalho, não, mas eu quero deixar o cabelo grisalho. As pessoas se chocam. Fulano, você não vai pintar o cabelo, não? Nossa, fulano, cheio de cabelo branco. Por quê? O cabelo branco aqui é um signo, né? Remete à velhice. Aí você pega esse mesmo exemplo do cabelo branco e pensa, por exemplo, em homens. Caraca, o George Clooney, porra, que coroa bonito, com grisalho e tal. Ou Richard Gere, com grisalho e tal. Ou outros atores ou cantores que começam a ter o cabelo grisalho e a galera acha super charmoso. Mas se é uma mulher com cabelo grisalho, já era. Já é coisa de velha. Então, assim, existe também esse componente que é o quê? A beleza relacionada à juventude e o envelhecimento relacionado não só à feiura, mas a não ser desejada. Se eu estou velha, logo não sou desejada. Algumas mulheres, acredito eu, têm esse tipo de pensamento. Mas aí você precisa pensar no outro lado da moeda, que é o seguinte: a sociedade, quando vê um homem que se interessa por uma mulher mais velha, muitas das vezes pega esse desejo e fetichiza. As pessoas não encaram como um desejo, eu não vou usar natural, mas como um desejo genuíno, um homem mais jovem se interessar amorosamente, sexualmente por uma mulher mais velha.
Na maioria das vezes a pessoa vai pensar o seguinte, ó, é por interesse, tá se relacionando com essa mulher só por dinheiro, só porque ela tem dinheiro, ou porque ela pode proporcionar viagens, presentes, né? Uma questão ali socioeconômica, um interesse socioeconômico. Segundo, o interesse sexual, essa mesma ideia da iniciadora, né? Da loba, da mulher que encarna quase que essa figura de um guru do sexo ali, né? De uma mulher que vai ensinar o cara a transar, etc e tal. Aí tem um terceiro grupo que a pessoa pensa assim, ah, esse cara deve ter problema com a mãe. Ou ele no fundo quer uma mãe. Ele não está procurando uma mulher. Aqui nós entramos dentro de uma interpretação psicanalítica bem selvagem, né, do cotidiano. Tipo, ah, esse cara tá namorando com uma mulher que tem idade para ser mãe dele. Ou, fulano, você tem idade para ser filho dela. Então, assim, você percebe que esse desejo do homem mais jovem por uma mulher mais velha, muitas das vezes ele é fetichizado. E existe também aqui um questionamento em torno desse desejo. Se o cara tem problema com a figura da mãe, se o cara é interesseiro, se o cara é inexperiente sexualmente e quer ficar mais experiente e aprender sobre sexo com essa mulher. Repare, para essas pessoas, esse desejo não é tomado como tipo assim, ah não, ele só se interessa por essa mulher porque ele gosta dela. Independente da idade, não, ele gosta dela, ele se interessa ali por ela, pelo jeito dela, pela forma como ela trata ele, pela personalidade dela, pela aparência dela também, ele se atrai, acha os olhos dela bonito, a boca, a perna, enfim, o peito, a bunda, etc e tal. Não, as pessoas questionam o desejo masculino quando esse desejo masculino se interessa por uma mulher mais velha. E aqui no livro ela também diz isso. Porque as pessoas ficam questionando, caramba, por que esse cara tá com essa mulher mais velha e tal? E a sociedade não tem esse questionamento quando é um homem. Ela diz isso, ó, porque se um homem mais velho pode ter a tiracolo, digamos assim, uma mulher mais jovem, por que que eu, sendo mulher, não posso ter um cara mais jovem também? Então tem uma camada também de um machismo aí também, de um machismo, né? Tipo, é como se certos comportamentos fossem aceitáveis, digamos assim, né? Fosse aceitável quando é um homem fazendo, mas quando é uma mulher, não. Então, olha só, ela cita que as pessoas olhavam para ela como se fosse um incesto que estava ali diante delas, questionavam o desejo desse cara, como que ele pode se relacionar com uma mulher que está entrando na menopausa. O corpo dela era um corpo também que as pessoas ficavam olhando ali, reparando do tipo, das duas uma, né? Esse cara se relaciona com mulheres mais velhas, ele se interessa por mulheres mais velhas. Aí a mulher mais velha vê isso e pensa assim, por que ele não se interessa por mim também? E também ao contrário, tipo, como esse cara pode desejar uma mulher mais velha se o corpo dela está assim? Se o corpo dela é um corpo velho. Então, assim, já entra no que eu acabei de comentar com vocês, que a sociedade muitas das vezes enxerga, que é o seguinte, velhice é igual a algo que não é desejável, algo que não é belo, do tipo, sou velha, vírgula, logo não sou desejada. Isso para algumas mulheres, né? Para algumas pessoas podem acabar, né? Infelizmente, tendo esse pensamento, né? Olha, se eu estiver velho, eu não vou ser desejado. Inclusive, é um argumento que as pessoas às vezes usam, né? Nossa, eu já sou uma mulher muito velha e tal, etc e tal. Isso é um ponto. Isso é um ponto que abre uma discussão que é essa, do tipo, por que a nossa sociedade relaciona beleza com juventude? Por que a maturidade aqui, muitas das vezes, é associada à velhice, e a velhice é associada a uma mulher que passa a não ser mais objeto de desejo? Será que ou melhor, será que ocupar esse lugar enquanto objeto de desejo tem a ver com a idade? Idade cronológica? Aí nós entramos nessa mesma linha de raciocínio de beleza é igual a juventude. Será que esse interesse aqui precisa ser sempre um interesse no campo do ser e da intelectualidade?
olha, eu me apaixonei por essa mulher mais velha porque ela é muito inteligente e tal. Será que um cara não pode simplesmente falar assim, não, eu me interessei por essa mulher mais velha porque eu acho ela gostosa, porque eu acho ela lindíssima, porque eu acho ela bela, porque eu acho isso e aquilo. Você vê que as pessoas também têm uma certa dificuldade de aceitar que um homem mais jovem pode se interessar sexualmente por uma mulher mais velha. Ponto. Tipo, isso causa um desconforto nas pessoas. E lendo o livro eu senti isso, tipo, o desconforto das pessoas se transformou num desconforto da própria autora. Não sei se esse olhar de desaprovação, de julgamento, esse cochicho, esse disse-me-disse dos outros a influenciou também. Porque ela percebeu que no decorrer do tempo os dois se afastavam um do outro, assim, sabe? Tipo, há muitas das vezes um impasse. Mas isso não tem a ver necessariamente, na minha concepção, com idade. Isso tem a ver com desejo. Você pode encontrar homens de 25 se relacionando com mulheres de 40 e o relacionamento dá super certo. Dura anos. E essa mulher pode ficar velhinha e esse cara ali com ela. Que aqui também eu estou usando vários comentários e estereótipos que as pessoas no senso comum costumam usar para fazer a gente pensar sobre isso, que é o seguinte, essa ideia do cuidado, né? Essa ideia do cuidado, tipo de ficar velha e precisar de alguém para cuidar de você. Igual o exemplo que eu dei agora há pouco. Quantos homens que você conhece que se a parceira tem 20, 30 anos de diferença e ficar velhinha, esse cara vai cuidar dela? Eu ainda provoquei, né? Pô, a Bruna Lombardi e tal, nem toda mulher que tem 70 anos vai precisar de cuidado e etc e tal. Mas foi justamente para provocar, porque a nossa sociedade tem esse pensamento do tipo, quando eu ficar velho eu vou precisar de alguém para cuidar de mim. Como se o corpo aqui, ao envelhecer, se tornasse um corpo disfuncional, assim, que precisasse de cuidados. Como se esse parceiro, enquanto jovem, fosse um parceiro, mas a partir do momento que a mulher envelhece demais, ele se transforma num cuidador dela, como se ele fosse um cuidador de idoso. Isso também é uma provocação. Tipo, por que a nossa sociedade vê dessa forma? Se eu envelheço, eu vou precisar que o meu parceiro cuide de mim. Porque aqui no livro eu também, ao ler, senti isso, do tipo, como se ela tivesse a impressão de que ele poderia ter muita coisa ou fazer muita coisa e possivelmente algumas coisas que ele desejaria ter, ela não poderia dar. Ou ela não queria dar. Ou ela não consegue dar. Porque aqui entra a questão do desejo. No que diz respeito a relacionamento, nem sempre a idade é um fator determinante. A diferença de idade é um fator determinante. O que está em jogo aqui é o desejo. Tem coisas que o outro quer de você que você pode dar. Você pode dar. O outro quer tal coisa. Não, eu posso dar isso aqui. Tem coisas que o outro quer de você que você não consegue dar, por mais que você tente e se esforce. Você não consegue dar aquilo. Você não pode dar aquilo. E tem coisas que o outro quer de você, deseja, né? Quero isso aqui, que você não quer dar. Então tem coisas que eu posso dar, tem coisas que eu não consigo dar e tem coisas que eu não quero dar. Não tem a ver necessariamente com a idade, com a diferença de idade. Óbvio que pode sim acontecer um impasse, como eu relatei nesse vídeo, né? Essa ideia do cuidado quando a pessoa fica mais velha, ou se esse cara deseja ter filhos e essa mulher não deseja e etc e tal. O preconceito que as pessoas têm, essa diferença em relação não à idade, mas uma questão de geração, né? Esse sentimento de não pertencimento à geração do outro. Esse sentimento muitas das vezes de se sentir deslocado
Isso pode acontecer. Mas nesse caso aqui no livro, o que mais me chamou a atenção foram esses 3 pontos. O desconforto das pessoas em relação ao relacionamento dela, o desconforto das pessoas que se transformou no seu próprio desconforto, a visão racional que ela teve dessa relação. É difícil ter esse tipo de visão quando se está apaixonado por alguém. Essa questão do desejo, ela diz isso, né? Que aos 54 anos ela nunca se sentiu tão desejada, ardentemente, digamos assim, por esse cara. Aí aqui nós entramos em outra discussão do tipo, será que é diferente o desejo de um homem jovem por uma mulher mais velha? Será que ser desejada por um homem mais velho tem a ver com um desejo que diz respeito a um olhar, a uma posição, a um movimento, ou tem a ver necessariamente com um desejo físico? Tipo, porque um cara mais jovem, tô colocando pra gente pensar, né? Porque um cara mais jovem, se é um homem saudável e tal, dificilmente ele terá problemas com impotência. Temos casos, né, de homens jovens com problemas de impotência. Mas, em tese, um cara jovem, ali dos seus 20 e poucos anos, 30 anos de idade, pô, não tá no auge, mas assim, tá muito bem sexualmente falando, né, no sentido de ereção. Será que pode ter a ver com isso? Tipo, se sentir desejada por um homem mais jovem tem a ver com se sentir desejada por um homem que simbolicamente encarna esse lugar de um homem viril? Será que ser desejada por um homem mais velho pode soar diferente para uma mulher? Tipo tomar um refrigerante sem gás, sabe? Aquela coca geladinha que fica ali no fundo da geladeira, mas está sem gás. Será que ser desejada por um homem mais jovem, cheio de gás, né? Fazendo uma metáfora aqui do refrigerante com essa questão sexual, né? Do desejo, da potência sexual. Será que tem a ver com isso? Será que tem a ver com o desejo que muitas das vezes funciona como um holofote em cima dessa mulher? Será que algumas mulheres se sentem vistas, reconhecidas e vivas, digamos assim, do ponto de vista do desejo, a partir do desejo do outro? No caso de um parceiro, não estou dizendo que o desejo masculino, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o desejo masculino é algo que valida a existência de uma mulher. Óbvio que não. Eu estou dizendo que dentro de um contexto de uma relação entre um homem e uma mulher, se esse desejo masculino muitas das vezes funciona como uma espécie de uma validação, do tipo, sou desejada, o meu corpo ainda é desejado, sou bela, sou atraente, esse cara tá morrendo de tesão por mim. Tantas mulheres mais jovens aí, ele não tá com elas, mas está comigo. Será que esse desejo sexual aqui, em alguns casos, pode funcionar como uma espécie de validação enquanto objeto? Do tipo, eu quero ser amada, um exemplo, eu quero ser amada, mas eu também quero ser desejada. Aí aqui tem um impasse, né? Que tem homens que quando amam, não desejam. E tem homens que quando desejam, não amam. Não sou eu que estou falando, o Freud disse isso. Então existe muitas das vezes esse impasse, né? Do tipo, às vezes a mulher quer ser amada, se sente amada, mas não se sente tão desejada. Tipo, ela conhece um cara que é um príncipe encantado, carinhoso, atencioso, prestativo, romântico, mas o cara às vezes não faz ela se sentir desejada, não sei lá, se ela tá andando e ele coloca a mão em cima da mão dela ou cheira o pescoço dela, não dá aquele arrepio, aquela coisa dos poros, sabe? Às vezes esse cara é perfeito dentro desse campo ali do amor, né, do romantismo, mas no sentido de química sexual, tesão, pele com pele, essa mulher não sente muita coisa. Aí às vezes tem um cara que é super bruto, grosso, escroto, ignorante, imbecil, mas o cara quando encosta nela, já era.
Quando ela vê o cara na rua, num bar, numa lanchonete, num supermercado, ela olha pro braço dele, pro peito dele, pra barba dele, pra mão dele, pra perna dele, pro volume da virilha dele, o caramba quatro, ela sente aquele tesão. Isso também existe, né? Assim como alguns homens acabam dicotomizando, digamos assim, a figura da mulher entre a mulher que é para casar, bela, recatada do lar, e a prostituta, algumas mulheres acabam dicotomizando os homens, tipo esse homem que é um príncipe encantado da Disney, mas não me dá tesão, e esse Dom Juan, esse cafajeste que não vale merda nenhuma, mas que me deixa louca de tesão. Isso também existe. Então esse desejo aqui também tá trabalhando, né? Do tipo, que desejo é esse? É diferente esse desejo? Um desejo de um homem mais velho para um desejo de um homem mais novo? Será que tem a ver com o desejo desse cara? Ou tem a ver com a mulher que se sente desejada por um desses dois caras? Então são várias questões que o livro levanta, né? Tipo, diferença de idade, de relações, o desejo de um homem para uma mulher, o desejo de um homem mais jovem para uma mulher mais velha, a relação que uma mulher mais velha tem com o seu próprio corpo, a relação que uma mulher mais velha tem com o desejo do outro, o desconforto que as pessoas têm ao ver uma mulher mais velha se relacionando com um homem mais jovem, a ideia que a sociedade tem de que beleza está relacionada à juventude, a ideia que a sociedade tem de um homem que se relaciona com uma mulher mais velha, depois de alguns anos ele vai precisar cuidar dela, igual o exemplo do Benjamin Button que eu dei para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, leiam o livro, vale muito a pena, apesar de ser bem curtinho. Tem um vídeo que eu também falo sobre isso, que é sobre o filme A Substância, tá no canal, então são várias discussões aí pra gente pensar junto. Até a próxima.